E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu sempre costumo falar isso toda semana. A sexta-feira, ela nunca decepciona, né? Sempre tem alguma coisa pra gente comentar. E no vídeo de hoje já vamos começar falando do duelo Lula versus Bolsonaro. Na verdade, começar falando sobre o estado de São Paulo, porque o PT, aparentemente, já jogou a toalha. A única preocupação agora é tentar meio que conter o avanço de Bolsonaro. Quero falar com vocês sobre isso. Quero falar também com vocês sobre algumas pesquisas que saíram ao longo do dia de ontem, trazer algumas informaçõezinhas e também saiu uma matéria sobre uma pesquisa interna do PT que acendeu um alerta vermelho aí na turminha do 9 dedos. Enfim, depois continuamos falando sobre eleições, aí quero falar sobre apoios, algumas movimentações que aconteceram nas últimas horas, algumas falas do grande favorito que mais uma vez podem soar como uma pequena gafe, um derrape, né? Acho que ele passou um pouquinho do ponto ao falar principalmente das questões econômicas, então tem várias coisas pra gente comentar sobre isso. No dia de ontem também tivemos alguns eventos que dizem respeito à pauta de costumes. E aí eu acho que mais uma vez a turma da esquerda voltou a derrapar. Bolsonaro também recebeu apoio aí do Ratinho, um apoio bem interessante, incisivo, falando algumas coisas, e o Pércio Arida tentou passar um pano pro Lula que pegou muito mal, em menos de 3 horas ele ficou com cara de bolacha. Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse âmbito. Depois, o dia de ontem foi marcado por uma grande confusão envolvendo o orçamento secreto. Gente do céu, parece que aí as primeiras operações, inclusive prisões envolvendo o orçamento secreto, caem com uma notícia muito ruim. Eu acho que não para Bolsonaro. Eu acho que cai para um cara aí. A imprensa até ficou meio quieta. E vocês sabem, se a imprensa não tá gritando, tem coisa aí, né? Normalmente na esquerda. E por fim, quero falar de Bolsonaro e temas relacionados a dinheiro, tem coisa positiva e alguns desafios que podemos ter a partir de 2023. E se der tempo, eu acho que não vai dar umas notícias aí internacionais. Mas vamos começar. O antagonista comenta aqui sobre algo que eu acho que já está mais do que assim, precificado, ninguém mais questiona. A grande questão do estado de São Paulo agora é a disputa presidencial, não mais a estadual. É basicamente impossível o Tarcísio perder. Então a grande preocupação do Haddad neste momento é tentar fazer o máximo que ele puder para atrapalhar Bolsonaro. Não é nem para ajudar o Lula, é para atrapalhar o Bolsonaro. A antagonista diz, né, na verdade a matéria saiu originalmente na Cruzoé, nem o PT acredita na vitória. Embora ninguém diga isso em voz alta no PT, a vitória do Haddad contra o Tarcísio já é tida como impossível. Impossível. Também não seria viável superar o próprio Bolsonaro. O Lula também não consegue, que obteve 47,7% dos votos no estado contra 40,9% do Lula. O plano, portanto, é administrar a desvantagem. É tentar impedir que Bolsonaro siga crescendo. E eu acho que isso vai ser meio complicado. Eu acho que vai ser meio complicado ainda mais que a gente, assim... Vocês estão vendo alguma movimentação grande desses deputados de esquerda, dos apoios? Eu tenho certeza que vocês estão vendo aí vários vídeos do Zema rolando nas redes sociais, do Nicolas, de apoiadores aí de Bolsonaro, de outros governadores. A turma da esquerda tá meio devagar, Mas vamos continuar. No dia de ontem saíram aí umas pesquisas da Modal Mais Futura, uma aqui sobre o estado de São Paulo, inclusive. Pesquisa presidente em São Paulo. Bolsonaro tem 53,4%, já o Lula 37,2%. E esse instituto, o Modal Mais Futura, ele ficou relativamente na margem de erro no primeiro turno. Foi muito mais preciso do que o IPEC, do que o Datafolha, do que a Quest. Então, se você olha esses números e você olha os resultados do primeiro turno, o que a gente vê? Uma queda no número de votos do Lula e um crescimento no número de votos de Bolsonaro. Ou seja, o presidente está ampliando sua vantagem, o que é extremamente importante. 1% de São Paulo representa muito, né? O maior colégio eleitoral do país. Dizem que São Paulo tem em torno de 33 milhões de eleitores.
Então pensa aí. Cada 1 milhão dá o quê? 330 mil votos. Mas vamos continuar. Sobre pesquisas, antes de falar sobre a pesquisa nacional do Moldal Mais, BTG suspende parceria com o Instituto para Pesquisas no segundo turno. Vamos aqui, né? Parece que tá dando meio ruim em algumas coisas. Mas deixa lá, né? Um pulou do barco. Não quero comentar, só avisar para vocês. Aí voltando aqui para Moldal Mais Futura, a nível nacional, tô nem aí para as porcentagens, para os pontos. Para mim é tudo furada. Todas essas pesquisas, como nenhuma acertou, então, na boa. Agora vamos olhar as tendências. As tendências sempre vale a pena a gente olhar, sempre comento com vocês. O que a gente viu? O que a gente vem vendo? Bolsonaro, ele sai crescendo, sai crescendo, sai crescendo, sai crescendo. E a Moldal Mais coloca aqui Lula e Bolsonaro, assim, empatados. Realmente estão empatados, não é empate técnico, é realmente empate. 46,9, 46,5. Pô, não tem nem meio ponto percentual de diferença. E é um dado interessante, que aí que entra nas tendências, que aí você vê o seguinte, ó. Quando questionados sobre o maior temor ou preocupação, 45,4% dos entrevistados apontaram que temem a volta do PT. Já 43,2% citaram que temem a continuidade do atual governo. Ou seja, nessa nova pesquisa, a rejeição do Lula já ultrapassou a rejeição de Bolsonaro. A rejeição do Lula segue aumentando. Aqui são os dados que saíram, né? Sei lá, 46,9% para Lula, 46,5% para Bolsonaro, 2,3% de indecisos, 4,3% de brancos e nulos. Temos notícias positivas também sobre os indecisos, mas ontem também teve a Datafolha, aí eu não tô nem aí para os números, etc. Vamos olhar as tendências. Olha isso daqui. Olha como as pessoas que viam o governo como ruim e péssimo, assim, teve uma queda vertiginosa. Agora, o crescimento do ótimo ou bom, que realmente tá absurdo. Tá absurdo o crescimento do ótimo e bom. E se você pega o regular e soma o ótimo e bom, a gente tá falando aí de 60% dos entrevistados que acham que o governo está entre regular e ótimo. Então, acho que, claramente, Bolsonaro ele vem conseguindo manter uma crescente no cenário. Indiscutível. Indiscutível. E aí, sobre o Datafolha, uma informação que eu acho também bem relevante. Se lembra quando saiu... tô na dúvida agora. Eu não quero falar para não errar qual foi o instituto. Mas, na época, saiu uma matéria na Globo falando sobre a pesquisa. E aí veio um rapaz chamado Rafael Nishimura, que já escreveu lá pro Globo, né, na coluna lá do Pulso, onde ele fala, o Rafael Nishimura falava que se pegasse a pesquisa e adequasse ela aos dados do PNAD, a gente falou isso na época, é o seguinte, ó, quantos por cento da população ganha até 2 salários mínimos, quantos por cento ganha até 5, blá, blá. E quando você pega esses porcentagens e você readequa a amostra, o Rafael Nishimura falava que o Bolsonaro já está na frente. Bolsonaro já está na frente. Aí o que é que o Leonardo Dias fez? Essa mesma coisa, né? A adequação ao PNAD mais atual, só que com os dados da Datafolha. Ele diz, ó, pesquisa Datafolha espontânea, reponderada por renda, usando o PNAD 2021, no caso a estatística aí do IBGE, aí ele coloca, né? O Lula, 54, ele faz ali as porcentagens tudo bonitinho, 44,29. Quando você pega Bolsonaro e coloca também os dados, vai para 43,45. A gente está aqui também, né, no empate técnico total. Não tem nenhum ponto de diferença entre os candidatos. Datafolha. Nenhum ponto de diferença entre os candidatos. Eu acho que não dá para negar que Bolsonaro está numa crescente e ainda faltam 2 semanas e domingo agora a gente já tem debate. E aí veja, saiu no bastidor, os sinais de Minas e essa turma aqui em geral do bastidor, eles têm algumas fontes interessantes na turma do PT. O Nonato Viegas fala que a campanha de Lula anda preocupada com Minas Gerais. Pesquisas internas do PT indicam um crescimento de Bolsonaro após a entrada do governador reeleito Romeu Zema na campanha. Se lembra na ida do Tarcísio lá no Pânico, agora a ida recente, que ele diz que Bolsonaro, neste momento, ele tem uma maioria política. E essa maioria política vai se tornar uma maioria eleitoral, porque essas pessoas vão trabalhar pelo Jair. Além de vocês, óbvio que a maior força que o Jair tem são vocês, ainda tem a galera.
O PT de Minas tem insistido para que Lula volte ao estado. Lula, em ações não apenas em Belo Horizonte, mas também em grandes cidades no interior. A turma aí tava fazendo piada, a turma que eu digo, a imprensa, não, relativizando o apoio que o Bolsonaro vinha recebendo. Se lembra que a gente comentou, gente, o Zema tá vindo, vários prefeitos do estado também estão entrando, fora os deputados estaduais, federais. Então aí, né, não é só questão de Minas Gerais, é no estado inteiro. A campanha petista quer reforçar a votação no Nordeste e a ditadeira em Minas Gerais. A grande dificuldade entre os mineiros é que os campeões de voto no estado é o Zema, com 6 milhões de votos, e o Nicolas, com 1,5 milhão. E ambos estão com Bolsonaro. Ambos estão com o nosso Jair. Vamos que vamos. E aí, vejam só, pra gente começar a falar da pauta de costumes. Putz, eu não baixei esse vídeo. Quer dizer, acho que eu não enviei pro celular. Aguenta aí, dá um pause aqui. Pronto, vamos ouvir. 54 a 46 nos votos válidos. 8 pontos percentuais de diferença do Lula sobre o Bolsonaro. Número bom, mas que não dá refresco, né? Número bom, mas que a campanha do Lula tem que trabalhar, fazer campanha, o que eles estão fazendo, né? Geraldo Alckmin no interior, Lula no Nordeste. Não é um número que dá tranquilidade, né? Aquilo que se fala no jargão político, né? Que às vezes o político está tão na frente que ele vai para casa jogar xadrez e melhor não fazer campanha, porque pode falar uma bobagem na campanha, então fica em casa jogando xadrez. Ao contrário, é um número que exige que o PT continue trabalhando, que o Lula continue se esforçando e atenção redobrada no debate. Eu acho que o debate não tem como... Antes dele falar um debate, não sei se você tá conseguindo entender o áudio que ele tá falando. Ele tá falando o seguinte, ó, a diferença, o Lula não tá com aquela diferença que é tão grande que é melhor ficar em casa. Porque você fica em casa e você evita qualquer contratempo, qualquer gafe, qualquer escorregada, então fica em casa. Nesse caso, não. A diferença tá preocupante. Tem que fazer campanha. Tem que ir pro debate. O Lula não tá podendo se dar o luxo de ficar dando risada de Bolsonaro. Imagina a turma da UOL precisar falar sobre isso. Aí ele vai falar sobre o debate de domingo. Não ir, obviamente, ele tem que ir, ele tem que debater, mas o debate eu acho que é uma situação muito mais de risco para ele do que para o Bolsonaro. É? Eu não tenho dúvida, até por isso que a Deise falou, né? O Lula não quer entrar nessa agenda, né? Aborto, religião, costumes e tudo mais. A agenda dele é outra, a gente sabe desde o início, mas uma vez perguntado, não tem como ele não responder, né? Uma vez perguntado, e o Bolsonaro terá essa prerrogativa, né? Agora não tem, e terá que fazer diretamente a ele. Eu acho que um debate, é um momento de tensão e de risco para o Lula, muito mais para o Bolsonaro. Entendo o Bolsonaro estando atrás mais como um franco atirador no debate, né, do que o Lula como um candidato cheio de gordura, com 15 pontos na frente, que vai para o debate contra um adversário do campo democrático, como foi com o Geraldo Alckmin no segundo turno, como foi com o Zé Serra no segundo turno em 2002, né, as duas eleições que o Lula disputou no segundo turno e venceu. Não é Zé Serra, não é Geraldo Alckmin, é Jair Bolsonaro. É um território movediço e que, se der um passo em falso, pode ser engolido, sim, pela lama. Pode achafurdar e afundar na lama. Aliás, a manchete que estava no site da Folha durante a tarde toda já é essa lama que não é boa para o Lula, né? Campanhas levam esgoto para a televisão, né? Eu não sei até que ponto isso é bom para o Lula. Eu entendo que isso é bem complicado. Então, se o debate for para ir para o esgoto, virar esgotosfera, eu acho que a campanha do Lula não ganha nada com isso aí. Eu acho que a campanha do Lula perde. Então vai ser um momento muito delicado para ele. Imagina a tensão que deve estar na campanha neste momento. Imagine a tensão que deve estar na campanha neste momento. E ainda é o primeiro debate. É só o primeiro debate. E ainda tem muita água para rolar até as eleições. Pessoal, até então a gente só está comentando do crescimento de Bolsonaro. Ó, a coisa tá melhorando, tá indo. O Lula tá desidratando. Alguns desembarques no que diz respeito aí, principalmente ao empresariado. E vamos continuar falando aí sobre as eleições, né? Puxando aqui um pouco a pauta de costumes. E eu esqueci também de baixar esse vídeo para mostrar para vocês. Olha isso aqui, peraí. Pronto, foi mal. Só escuta esse vídeo. Vou mandar esse vídeo no Telegram. Só escuta. Bora.
Sobre as instituições, que esse é outro problema, o institucionalismo no cristianismo mata o cristianismo. Foi feita uma pesquisa, quais as instituições menos empáticas, mais violentas, mais agressivas contra a sociedade. Feito um estudo, né? Quais são as instituições mais violentas, né? Mas isso contra a sociedade. Sociedade. Que sociedade é essa, né? Deve ser a turma da esquerda. A pesquisa determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal estava em primeiro lugar. Polícia horrível. E logo em seguida, as igrejas evangélicas morrem. Isso é pesquisa de mais de 30 anos atrás. É difícil pesquisa no Brasil, mas vai lá. Isso foi feito por um grupo de pastores que participaram do Brasil. Daí você entende como é que se construiu esse pensamento totalmente adverso do cristianismo no apoio ao bolsonarismo. São jogos de interesses. Eu tenho um apelo para fazer aos políticos quando tiverem a caneta na mão, quando tiverem o controle do dinheiro. Parem definitivamente de doarem qualquer coisa para qualquer igreja. Vocês viram, né? Parem de doar qualquer coisa para qualquer igreja. Eu sei que vai ser muito difícil na guerra dos votos. Eu não vou comentar nada, né? Já tô cansado. Eu tô cansado. Não falei nada, só dei play. Esse vídeo mando lá no Telegram pra vocês darem uma olhada. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. Aí imagina se Bolsonaro levanta esse tema durante o debate de domingo. Vamos ver o que o Lula vai falar. Mas vamos continuar. Portal R7. Homem atira contra a igreja antes de evento com Michele Bolsonaro. O caso aconteceu no Ceará, onde primeira-dama participou de culto à igreja de Fortaleza e foi divulgado pelo presidente. Eu não vi a Globo comentando sobre isso, né? Eu não vi a Globo, meu Deus, olha o que tá acontecendo, meu Deus, não, aí de boa. Aí, ó, não, tá de boa. Não, foi contra a Michele, tá de boa. Aqui tá de boa. Aí veja só. Igrejas. O PT vai à justiça contra a bandeira do Brasil em igreja evangélica, mas o pedido é rejeitado, graças a Deus. No pleito ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, os advogados do PT disseram que a inserção da bandeira no prédio do templo religioso configura propaganda eleitoral irregular, capitaneada por simpatizantes do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Na ação, a federação alega que o símbolo serviria como um outdoor de enorme dimensão. Em virtude disso, seria necessário poder de polícia para a retirada imediata da flâmula do prédio. Também pediu a fixação de multa de R$50 mil em caso de descumprimento. A igreja envolvida é a Assembleia de Deus, lá do Pará, fundada em 1911, diz, a Assembleia de Deus se multiplicou ao longo das últimas décadas e atualmente contempla inúmeras ramificações com lideranças distintas. Essa ala assembleiana, alvo do PT na justiça, é comandada pelo pastor Samuel Câmara, que já apoiou Lula no passado, mas hoje demonstra alinhamento a Bolsonaro. Ao rejeitar o pedido, a juíza eleitoral Blenda Neri Rigon Cardoso citou uma jurisprudência contrária ao entendimento proposto pelo PT e aliados. Abre aspas. Não há vedação para o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral. Inviável limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional, garantia fundamental esculpida constitucionalmente. O que pode ser um símbolo nacional maior do que a nossa própria bandeira? Igreja, viu? Aí ontem, não sei se tem alguma relação que aconteceu aí no Pará, a turma pendurou uma bandeira gigante lá no Palácio do Planalto. Eu tenho pra mim que vão mandar tirar. Tenho pra mim que alguém vai ficar incomodado, vão falar que é propaganda, porque o Jair, né, a turma lá, colocou
uma bandeira no Palácio do Planalto. Sobre isso daí, a imprensa já estava reclamando, saiu matéria na Globo falando que não, olha só, é um prédio aí que é tombado aí, patrimônio histórico, que você não pode fazer mudanças nele sem aprovação, isso, aquilo, outro. Só que não tem nenhuma mudança, né? Se você colocou uma bandeira, é algo temporário. O prédio lá continua do mesmo jeito que está. A imprensa está problematizando porque eles não gostam da bandeira do Brasil. E aí, perante as críticas da imprensa, o Antônio Carlos trouxe essa imagem aqui de um passado não muito distante. Olha só, isso daqui ninguém falava nada, né? Você vê ali, ó, a bandeirinha da CUT, a corda Brasil, a corda Brasil é golpe. Não vai ter golpe, vai ter luta, né? Símbolos ali de alguns grupos de esquerda. Nessa época aqui, essas bandeiras eram sensacionais. Mas vamos voltar a falar sobre as bandeiras, até pra gente falar do Ratinho. Ontem a Paulinha, ela fez essa postagem, a Paulinha Crouch e a Paulinha do Pânico. E essa postagem dela, eu acho que reflete não só a opinião dela, mas um sentimento que eu vejo que ele está se alastrando. Bolsonaro, inclusive, ao longo da semana, teve alguns encontros com empresários. Eu não sei se eu coloquei todas as notícias, que envolvem, inclusive, doações, mas tem algumas aqui no vídeo, a gente vai comentar lá na frente. Mas ela fala o seguinte, ó, desabafo, para mim, seria bem melhor não apoiar publicamente Bolsonaro, mas chega uma hora que a gente tem que tomar partido e defender o que acreditamos. Quem está comigo? Conforme as coisas estão se aproximando para a decisão final, várias e várias pessoas estão falando não dá mais para ficar em cima do muro. Tem gente que eu acho que está aí mais para se aproveitar da situação, não vou ficar falando o nome de quem acho, mas uns que inclusive são políticos, mas também estava vendo nas últimas horas, né, pessoas aleatórias. Você olha na turma libertária, tem o Rafael do Ideias Radicais. Ficou tacando pau no governo desde o primeiro dia de janeiro de 2019. Odeia Bolsonaro, só falava groselha. Mas gravou um vídeo aí, logo depois do primeiro turno, acho que dia 4, falando o que está acontecendo, não dá para ficar em cima do muro. Não dá. Assim, não dá. Depois, quando saiu a lista, né? A lista dos problemáticos, aquela lista que até me botaram, não sei porquê, eu que sou tão quietinho. Aí ele falou, cara, tinha um cara nessa lista que ele conhecia. Ele falou, gente, olha o que está acontecendo. Não dá para ficar em cima do muro. Então esse sentimento aí que a Paulinha tá colocando, fala, cara, era muito mais fácil ficar quieta. Não ia sofrer retaliação, ninguém tá reclamando com a gente, já tá até mil maravilhas. Mas chega num ponto que não dá para ficar de braços cruzados. E aí o Ratinho, que a gente sabe que apoia Bolsonaro. Agora sim, entre o Ratinho fazer um apoio ou outro, como ele vinha fazendo, alguns acenos genéricos, e o Ratinho fazer uma fala mais incisiva e citando nomes, é que você vê também a temperatura tá subindo. A temperatura tá subindo. E eu acho que muito disso daqui, inclusive, é culpa da própria esquerda, que diante da inabilidade deles e da derrota que eles tiveram no primeiro turno, no âmbito do legislativo, ficaram assim, sem entender o que estava acontecendo. Bolsonaro, inclusive, desmoralizou os institutos de pesquisa. A turma apelou para a baixaria. Que é o que está acontecendo, principalmente no âmbito das redes sociais. Mentira atrás de mentira contra o Jair. Eu vou... Aqui, esse vídeo aqui eu baixei. Olha o que o Ratinho falou. O celular que tá travando, mas já cliquei. Bora. Conseguem deixar o trem nesse trilho que ele está, ou a gente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher. O povo que vai escolher. A quadrilha já se montou de novo. Inclusive a Simone Tebet já entrou para a quadrilha também. Está lá. Então, essas coisas a gente tem que entender. Ela já estava junto. Toda a quadrilha se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo. E aqui foi impressionante a quantidade de votos que teve aqui. Nunca imaginei que aqui ia dar 52%. Só com o Bolsonaro, eu achei que ia fazer 70%. No Paraná, eu achei que ia fazer 80%. Tem 52% também. Então, são votos escondidos, porque a mentira é mais fácil do que a verdade. Falar que o povo vai ter um salário mais forte é fácil. Eu quero ver como é que vai dar esse salário. Então, estou aqui pedindo voto para o capitão Contar e pedindo voto para o presidente Bolsonaro. Nós precisamos ganhar essa eleição. Estou aqui para pedir voto.
A gente sabe que o Ratinho apoia o Bolsonaro, agora tá aberto. Não era muito mais fácil também pro Ratinho ficar em cima do muro? A esquerda, quanto mais eles empurram, mais a população vê a necessidade de impedir que eles voltem ao poder. Aí veja só, indecisos tendem mais a Bolsonaro, mas não é suficiente para a virada. Mas, né? Tá bom. Bom, vocês lembram alguma matéria na imprensa que falava sobre virada? Vocês lembram alguma matéria na imprensa falando sobre virada? Eu acho que essa é a primeira matéria que eu vejo daquela imprensa Globo, Folha de São Paulo, Estadão, que já começa a falar em virada. A palavra virada já entrou no cenário. Os indecisos têm a tendência a ser Bolsonaro, mas a virada acho que não é suficiente para virar. Acho que o capitão tá crescendo, mas vamos continuar. Na contramão dos jovens, a abstenção cai entre idosos no primeiro turno das eleições. E aqui eu acho que o Cristiano e a Letícia, eles não entenderam nada do que está acontecendo. Eles falam o seguinte, ó. Comparecimento nas urnas passou a valer como prova de vida para aposentados e pensionistas. E eles acham que esse pode ser um dos motivos que fizeram, né, os velhinhos saírem de casa para votar. Não, vou usar isso aqui como prova de vida. Eu não acho que seja isso. Fala a verdade. Aqui é a tia do Zap. Aqui é o nosso tio do churrasco. Que não deixam o Jair na mão de jeito nenhum. De jeito nenhum. São os mais velhos. Os que mais estão preocupados com o Brasil. É inacreditável. Enquanto é os jovens, perdidos, em sua grande parte. Vários aí apoiando a esquerda. Os mais velhos, né? Que já estão com a cabeça branca. Esses aí sabem das coisas. Então aí. Aos trancos e barrancos, a gente vai votar. Não vamos deixar o Jair na mão. A matéria diz, a abstenção de 20,9, registrada no primeiro turno, a mais alta em eleições gerais desde 1998, embora muito próxima de 2018, poderia ter sido maior, não fosse o aumento da participação dos idosos neste ano. Os indecisos tendem a votar em Bolsonaro. A abstenção no segundo turno normalmente sempre é maior. Só que o perfil do eleitor de direita, o perfil da pessoa que apoia o Jair, cara, ele não vai deixar na mão. Não vai deixar. A tia do Zap foi um dos poucos grupos que jamais duvidou do Jair em nenhum momento. Nenhum. Assim, é algo assim. O Jair pode fazer o que for, a tia tá lá. Vai defender. Bora, Jair. Pega pela mão e levanta. Pega pela mão, levanta. Dá um pão com leite condensado, café com leite. Bora, Jair. Cuida dele. Vamos que é nossa. Vamos que é nossa, que ainda tem 2 semanas e o primeiro debate é domingo, o primeiro ainda. Aí veja só, se isso aqui não é desespero, eu não sei o que é. PT aciona, TSE, contra a Jovem Pan. Segunda turma do PT, falta isonomia. A Jovem Pan é o único veículo que tem espaço para a direita e para a esquerda. Você vê, o Guga Chakra tá lá. Você vê no linha de frente... É Leandro ou é Leonardo? É algum dos dois, né? O nome do rapaz. Que tava lá com o Disseu. Tava lá com o Disseu, pô. O amigo do José Disseu faz parte de um dos programas da Jovem Pan. Como é que não tem isonomia? Pelo amor de Deus. Isonomia tem quem? O Estúdio I da Globo News, Natuza Neri, Otaviano Guedes, Lene Catanhede, Miriam Leitão. Essa isonomia? Daniel Souza, Gerson Camarote, Valdo Cruz. Nossa, isonomia é demais. Isonomia é mesmo. Meu Deus do céu. A campanha do PT solicita que o Tutinha, dono da empresa, seja investigado por abuso de meios de comunicação e que termine o tratamento privilegiado da Bolsonaro. Voltando até a falar do rapaz que eu acabei de falar, do Rafael Ideias Radicais, ele inclusive cita que o que aconteceu contra os empresários foi uma das coisas que motivaram ele a sair de cima do muro. Vocês acham que o empresariado, vendo o que está acontecendo com o Tutinha, vai acreditar na história do Estúdio I da Globo News, que o Lula, que está vindo aí, ele vem para pacificar o Brasil, o grande democrata do povo brasileiro?
Depois a esquerda não pode reclamar. Aqui só para falar, né, no placares em ações sobre fake news, o Tribunal Superior Eleitoral atendeu Lula 37 vezes e Bolsonaro 6. Agora também, né, Bolsonaro precisa... Bolsonaro não, né, a campanha. Não me diz que vai ser Bolsonaro que vai ter que, né, ajuizar aí as ações, mas a campanha tem que também, né, questionar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais. E aí veio como são as coisas. Nova campanha de TV do PT, agora quer associar Bolsonaro a assassinos. PT tá descendo lá embaixo. Eu acho que tem algo errado. Tem algo muito errado. O PT, ele, assim, mudou por completo o discurso dele do primeiro turno pro segundo turno. Mudou por completo. O PT realmente, assim, foi pra lama e tá tentando trazer Bolsonaro pra lama pra virar um chiqueiro. Acho que não vai dar certo. Tá pegando mal, tá ficando feio. Você lembra que a gente comentou dessa matéria aqui ontem? Falando que, pô, Bolsonaro não pode falar muita coisa sobre o Lula, mas em compensação, a imprensa é todo dia uma maluquice. O Guilherme Amado falava que Bolsonaro tinha vencido em 90% das zonas eleitorais em áreas de milícias no Rio. Já o antagonista trouxe outra informação. O ex-presidente da República venceu com mais da metade dos votos no primeiro turno nas comunidades cariocas do Complexo do Alemão e Rio das Pedras. E aí, na manchete, né, Lula e Cláudio Castro foram os mais votados em áreas de tráfico e milícia. Então, assim, né, tem algum choque aí nas informações do protagonista e o Guilherme Amado. Ainda falando de eleição, de alguns apoios, não durou nem 3 horas, né? Quer dizer, durou 3 horas. 3 horas e 16 minutos. O Rafael Lugon lhe coloca, né, os 2 prints e fala: 3 horas depois, tudo cai por terra. Primeiro veio o Pércio Arida. Tenho a esperança de que venha um Lula responsável. Tem esperança, né? Ele tinha essa esperança a 1 hora e 5 minutos da tarde. Às 4h21, Lula volta a dizer que vai acabar com o teto de gastos se eleito. Acho que o Lula responsável não vai vir. Essa carta aí tá faltando no álbum de figurinhas da Copa. Mas vamos dar uma olhada nessa matéria aí, né, para ver o que é que diz. O Lula voltou a dizer que, se eleito, vai acabar com o teto de gastos. Isso aí durante o comício no Recife. Vou acabar porque o teto de gastos representa os interesses do setor financeiro. A Marina Falcão, que escreveu essa matéria... Ó, Marina, só dá uma dica. O porquê, né, de justificativa é junto, não é separado, não. Você bota assim, porquê, tudo junto. Porquê separado é pergunta. O ex-presidente vem dizendo que vai propor outra modalidade de âncora fiscal. Aí você fala, então o Lula vai ser responsável, ele vai criar uma coisa nova, uma nova âncora. Só que olha a malícia. Mas, para dizer que âncora vai ser essa, é preciso saber a real situação das contas públicas. Ou seja, ele tem que ganhar primeiro. Aí depois que ele ganhar, que ele sentar, né, ver os dados, ter os valores tudo bonitinho, aí ele pode, quem sabe, dar uma opinião e dizer qual vai ser essa nova âncora. Boa ou ruim, só vai saber se ele ganhar e ele tiver uma boa vontade. Mas vamos falar sobre o Lula responsável, que o Pércio Arida está esperando. Você lembra no vídeo de ontem que o Meirelles estava falando que em 2023 aí, né, poderemos ter uma excepcionalidade fiscal, as pessoas estão falando aí novo imposto? Você lembra que o Meirelles na thread falava que é importante que o próximo governo tenha uma responsabilidade fiscal e trate de fazer a reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado? Meirelles, a gente comentou isso no vídeo de ontem. Pois bem, ontem a Folha de São Paulo fala o seguinte: Lula diz que trabalhará contra a reforma administrativa em 2022. Onde está o Lula responsável? Vamos ver o que a matéria diz. Em reunião fechada com representantes dos servidores públicos do Judiciário no último sábado, dia 8, o Lula disse que, se eleito, vai articular para que a PEC 32/2020, que propõe a reforma administrativa, não seja votada em 2022. E por aí você vê, né? Inclusive já foi apresentada essa proposta.
Já foi apresentado. O governo Bolsonaro vem tentando fazer a reforma administrativa já há muito tempo. Mas Lula falou que se ele vencer, essa daí não passa. O Arthur Lira disse, logo após o primeiro turno, que a emenda está pronta para ir a plenário e que pretende avançar com a discussão para votá-la, o que gerou reação imediata dos servidores públicos. Ela teve um reencontro aí com a galera do judiciário. Aí vamos ver. Na atual versão da PEC 32, os servidores criticam especialmente as possibilidades de flexibilização da estabilidade, como a demissão em caso de extinção de cargos e por desempenho insatisfatório. Trabalhou, não quer trabalhar? É servidor público que trabalha quando quer? Ofende a população? É aquela palhaçada que muita gente tá cansada. Se você tiver esse perfil, vai ser demitido. Você é contra ou você é a favor disso daí? Mas segundo eles, né? Isso aí deixaria os trabalhadores expostos a pressões políticas. Será que os trabalhadores eles estão mais expostos à pressão política ou à necessidade de realmente trabalhar, né? Desgastar as mangas e falar, não, vou trabalhar. Não vou ficar aqui, né? Sou funcionário público, se você reclamar, eu vou te prender por desacato. No encontro que teve em Campinas, né? No último sábado, olha isso aqui. Os representantes da FENAJUF, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, eles entregaram para o Lula um documento com propostas de interesse da categoria. Não lê. Talvez você já leu. Vamos pensar, o que é que será que os servidores do Judiciário iriam pedir para o Lula, né? Propostas para a categoria. Assim, uma bem fácil, uma melhoria no salário, né? Uma coisinha aqui, outra. Que mais? Mais independência para o Poder Judiciário? Que mais? Não consigo pensar quais seriam as propostas, né? Sei lá, tempo mais de férias, um novo, sei lá, uma nova progressão de carreira, né? Você estruturar a carreira diferente. Não foi isso. Não é essas propostas. Olha que sensacional. Olha as propostas que a turma do Judiciário apresentou. Recomposição salarial, né? Ou seja, um aumentozinho, né? Um cacau, essa aí é de praxe. Fim do teto de gastos. O fim do teto de gastos. Regulamentação da negociação coletiva, entre outras. O que é que tem a ver trabalhador do judiciário com teto de gasto? Fica parecendo que a FENAJUF tem uma tendência de esquerda. E, sei lá, estaria entregando um documento apenas para reforçar a ideia que o Lula está certo em derrubar o teto de gastos. Após o encontro, os servidores do judiciário começaram mobilização pela eleição do petista na disputa presidencial. E aí, segundo eles, é a primeira vez que a categoria faz isso desde 2002. É porque depois de 2002 todos os candidatos eram de esquerda, né? Então não tinha muita opção. Acho que em 2018 eles não achavam que o Bolsonaro tinha chance de vitória. Mas tudo bem, né? Esse é o Lula responsável. Por outro lado, projeto de continuidade, ou seja, a reeleição de Bolsonaro é melhor que o de Lula, diz o presidente da FIE-MG. O empresariado de Minas Gerais tá mandando um forte recado. Aí a gente volta para aquela primeira notícia, né? Primeira não, né? Lá no primeiro tema, sobre as pesquisas internas que mostram que Bolsonaro aí, ele vem crescendo no estado de Minas Gerais. E isso daqui também se encontra com algumas notícias que conversamos nos últimos dias, como o desembarque de alguns empresários aí da turma do PT, alguns que não desembarcaram, mas trataram de tentar buscar, né, um canal de diálogo, agora botar um pé em cada canoa. Eu acho que o cenário para Bolsonaro ele vem melhorando e não tem o que negar. E vamos falar sobre orçamento secreto. Uma notícia que a imprensa poderia ter feito muito mais barulho e não fez. Quando a imprensa deixa de criticar alguma tentativa de prisão, alguma ação policial, normalmente tem aquele cheirinho assim que, sabe, tem alguém da esquerda envolvido. Mas vamos por partes. O Josias lá do UOL fala o seguinte: Lula empurra a rachadinha alagoana para dentro da sua campanha presidencial. Aí tá falando lá do Paulo Dantas, né? O governador que foi afastado. A Thaís falou: ninguém solta a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém. E aí vamos lá, vamos ver. No dia de ontem, teve uma nota. Foi logo no início da manhã. Você vê que isso ali no G1. Polícia Federal prende dois em operação sobre suposto desvio de verbas do orçamento secreto no Maranhão. Maranhão é um estado bolsonarista, né? À direita. Não, tô brincando. Um dos indícios é a realização, em 2020, de 12.700 radiografias. Eu falei 12.700 meu Deus. 12.700 radiografias de dedo no município de Igarapé Grande, que só tem 11 mil habitantes. Tem 11 mil habitantes, mas foram feitas quase 13 mil radiografias. Mandados são cumpridos também no Piauí. Tá bom. Aí fala, né? A operação da Polícia Federal, autorizada pela Justiça Federal do Maranhão, mira fraudes no SUS e contratos irregulares da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Grande. Na cidade, blá blá, né? Aí no final da matéria fala, Domingo Vinícius de Araújo Santos, né? Assim, Igarapé Grande tem como prefeito Erlânio Xavier, presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão e aliado do senador Everton Rocha, ambos do PT. Ambos do PDT. Do PDT, o Everton Rocha. Notícia do Poder 360. E aí eu não tô me autocensurando, mas eu acho que vocês conseguem imaginar quem é que tá falando, né? Melhor amigo do fulano. Senador do PDT pede palanque duplo. O Everton Rocha diz que apoio de um determinado partido, a sua pré-candidatura no Maranhão, está pacificada com Ciro Gomes. Enquanto estadual, era pra ter censurado aí também uma palavra, né? Fechados com o Everton. E aí tem um velhinho de barba que tá ali, né? Morreu com o Everton, amigo dele. Não sei quem é. Imagens que estão aí na internet. Aí o Vilimigo fez uma thread sobre o tema. Revista Piauí diz, Polícia Federal faz as primeiras prisões do orçamento secreto. Ele diz, né? Hoje nos principais jornais fala-se sobre prisões motivadas por desvio nas emendas de relator. Vi essa reportagem da Piauí, que é mais detalhada, e fui fazer uma pesquisa, pois para a grande mídia a culpa é do governo. Será mesmo que a culpa é do governo? Aí você vê, né? Na matéria, marquei alguns pontos importantes que desejo destacar. As atuações são junto à Secretaria de Saúde dos municípios e, no delito, destacou-se a Prefeitura de Igarapé Grande, no Maranhão, no qual o prefeito é do PDT. Erlânio Xavier é ligado ao senador o Everton Rocha, que já comentou, né? Aí tá ali a matéria, lá ele destacou as coisinhas, não vou dar lei nisso daí. Aí veja só, outro nome que está na reportagem é o de Jadiel Alencar, eleito deputado federal pelo PV em coligação com censurado, não sei. É a Federação Brasil da Esperança, né? Que tem um partido que eu não falo o nome, PCdoB e o PV. Partido do bem. O Jadiel tá mais ou menos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O Jadiel. Eleito aqui na coligação do... Esquece. Epa, vamos apagar aqui o nome desse partido. Não pode, tem letra T. O Jadiel. Aí vamos continuar. Jadiel Alencar filiou-se ao PV, que compõe federação partidária com censurado e PCdoB. No Piauí, ele tem apoio de Wellington Dias. Qual é o partido de Wellington Dias mesmo? O Wellington Dias, ele estava articulando a campanha de Bolsonaro, né? Não é de Bolsonaro, não. É de outro candidato. Tô na dúvida agora qual é o candidato. Acho que era o Federico da... Não é do cara novo, não. Tô na dúvida. Na matéria, havia imagem com as prefeituras beneficiadas e os valores descentralizados. A lista geral está na imagem abaixo. Vamos ver quem são os prefeitos e os partidos respectivos, né? Ele coloca ali a tabelinha, vocês podem ver lá, se vocês quiserem, dá um pause, dá um zoom na tela. Aí ele começa. A primeira é Igarapé Grande, que ele já falou, né? Do Erlânio Xavier. Aí ele traz essa notícia, né? Que um cara aí que eu censurei, mas começa com a letra L, no Maranhão, se encontra com Sarney, Flávio Dino e Erlânio Xavier. Deve ser
Sei lá, né? Deve ser um primo de Bolsonaro. A próxima é Bernardo do Mearim, em que o prefeito é Júnior Xavier, também do PDT. Rapaz, o PDT tem todas. E sua vice é do PCdoB. Devem ser 2 bolsonaristas infiltrados, né? Um bolsonarista infiltrado no Partido Ciro Gomes e um bolsonarista infiltrado no Partido Comunista do Brasil. Aí tá lá, né? Bernardo de Mearim, prefeito, Júnior Xavier do PDT. O próximo é Duque Bacelar, que tem como prefeito Flávio Furtado, também do PDT, em coligação com o MDB e um partido que a gente não pode falar o nome mais. Não pode, porque não pode mais. Temos que apagar até a história, não pode contar mais, né? Não pode ligar esse partido a nada mal, senão você é censurado. Senão a gente vai atrás de você. Então tá ali. Deve ser um bolsonarista também infiltrado, né? O Flávio Furtado. Próximo é Pedreiras, cuja prefeita é Vanessa Maia, do Solidariedade, em coligação com o PDT. O PDT tá em todas. Em todas. A próxima é a Prefeitura de Pinheiro, que o prefeito eleito foi afastado por corrupção e assumiu a vice Ana Paula Lobato, também do PDT. Deve ser mais uma bolsonarista infiltrada. Aí o Vilimigo diz, né? Espero ter contribuído para o entendimento que os problemas envolvendo as emendas de relator estão em apoiadores do censurados. É bom saber que censurado usará esse mecanismo para reeditar o mensalão numa versão 2.0. Censurado tem um toque de Midas inverso. Tudo que toca vira corrupção. Eu pergunto para vocês, quem será que está causando problema com orçamento secreto? É Bolsonaro? São os apoiadores de Bolsonaro? Ou seria a turma da esquerda? Tirem as suas conclusões. Dá um Google, dá uma lida, né? Porque o que depender da imprensa, vocês já sabem. Antes de falar algumas coisinhas de Bolsonaro, eu vi esse recorte que o Mafinha colocou ontem lá no Twitter. Eu acho que ele é interessante. A turma do MBL falando essa groselha aqui, ó. Fica. Mas assim, tem coisas que eles podem tentar nos prejudicar. Porque antes dele ter a máquina do Estado, ele já prejudicou muito o MBL. Ele não precisou estar na presidência para prejudicar o MBL. O prejuízo central e anterior contra o movimento foi ter se apostado no Conselho de Direita. E ter crescido imensamente, quando na realidade nós deveríamos ter crescido imensamente. Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte, não havendo o Bolsonaro na jogada, o caminho natural era o MBL estar na presidência. Eu tô falando sério. Por quê? Porque nós fomos um movimento mais articulado, mais inteligente e que fez mais pelo fato originário de toda a gigantesca expansão da direita, que foram as manifestações de 2015 e 2016. Então a lógica daquilo ali era o MBL crescer imensamente, todos aqueles coordenadores serem eleitos, inclusive muitos dos quais foram eleitos, mas migraram pro Bolsonaro, porque surge o Bolsonaro tomando tudo. E o quê? A gente ter o presidente, a gente ter a capilaridade nos estados que nós tínhamos, né? Manter isso e basicamente fazer o presidente em 2018. Isso era o caminho natural. Mas aconteceu algo no meio. Sim. Tinha uma pedra no caminho. Havia uma pedra no caminho. A pedra no caminho chamada Jair Bolsonaro. Sim. E a gente não tentou botar nada no lugar. Não tentou. Aí ele surge e aí ele toma isso. Então, o prejuízo original contra o MBL, assim, primordial, foi ele ter tomado isso. Quando ele toma isso, ele fica no lugar. Então, ele ocupa um espaço, ele está lá ocupando. Imagine que o espaço da direita todo é esse aqui. Ele ocupa 95%, ele está lá. E ele não pode sair, porque se ele sair, ele perde tudo que ele tem. Que são, por exemplo, os senadores, o beijamão, as pessoas abrindo todas as portas para ele. Ele não pode perder este poder, que é o que faz ele ter voto, que é o que faz ele eleger a família dele toda e por aí vai. Então ele tem que manter isso. Para ele manter isso, ele precisa tentar matar qualquer projeto de direita. Ele não vai estar mais na presidência. Vocês entendem por que essa turma quer tanto derrubar Bolsonaro? A turma do MBL, os patatistas, Nando Moura, o Diogo Mainardi, né? Saiu aí agora, tá aí chorando na internet. Gente, Bolsonaro, ele não jogou areia, né, no caminho, assim, não jogou água. Ele não destruiu planos apenas da esquerda. Bolsonaro também destruiu planos de muita gente que tinha alguns interesses, né, muito estranhos. Sim, era sensacional. Olha o que o antagonista hoje. O antagonista hoje, cara, que foi montado pelo Diogo Mainardi, Mário Sabino e Cláudio Dantas, não existe mais. O Mainardi se aposentou. Foi aquele... Você aposentou assim, ó, vai embora. Pelo amor de Deus, eu não quero mais olhar pra tua cara. O Mário Sabino
foi trabalhar no Metrópolis. E o Cláudio Dantas tá lá, sozinho, tendo que tocar tudo, tá tentando se reinventar, é podcast, é pintando cabelo. Aí você olha o MBL, acabou. Você olha o Nando Moura, tá do mesmo jeito de sempre. Então assim, a chegada de Bolsonaro incomoda muita gente. Gente que no fim do dia não tinha nenhuma preocupação com o Brasil. Pessoas que o grande interesse é o quê? O poder. Puro e simples. Poder. Poder. Aí você vê como são as coisas. Olha eu vi que tinha um superchat, eu fui tentar ler. O Pedro A.P. Benardi, acho que é esse o nome dele, falou: minha mãe é uma dessas pessoas que não são gado, mas vão votar no Bolsonaro puramente pelo medo dessa ameaça comunista imaginária que vai desapropriar nossa casa e colocar 10 famílias para morar aqui. É difícil. O cara acha que a mãe tá errada. A mãe dele tá errada em votar em Bolsonaro, devia votar nulo, pelo bem, pra gente criar uma resistência através da MBL. Colocando um filho contra a mãe. Meu Deus do céu. Isso é o que se tornou MBL. O máximo que eles conseguem fazer de oposição é fazer com que um filho fique contra a sua mãe. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos voltar a falar do Jair. Vamos trazer notícia boa. O dinheiro começou a jorrar na campanha de Bolsonaro. Eu não coloquei aqui a matéria... Tive uma matéria que eu não coloquei aqui em vídeo, que foi a matéria da Folha de São Paulo, que falava que essa semana Bolsonaro teve uns encontros em São Paulo com empresários, e aí meio que totalizava aí doações que chegavam a quase 3 milhões de reais. E assim, se você puder também ajudar o presidente, continue ajudando. Naquela conta lá no CNPJ, que seja com R$1, R$10, R$100. Quando você puder, ajude. Ajude, porque a turma do Lula tá fazendo o que pode e o que dá, o que a gente... Enfim, né? Não vou falar muita coisa. Tá louco? Vai passando assim uns dias, eu fico assim, rapaz, eu vou falar uma coisa, eu começo a falar, falo, não, para, tá louco? Quer ser processado? Tá maluco? Porque hoje em dia tudo vira processo. A quantidade de palavras que eu fico evitando, né? Alguns temas, a forma de abordar alguns temas, tem hora que chega a trava, tem hora que começa a gaguejar, não porque não tá clara a informação na cabeça, mas eu falo, cara, como contar isso daqui do mesmo jeito que a imprensa fala, sem ser perseguido? É como as coisas estão chegando, né? A gente já tem cada dia mais evitando mais palavras, evitando coisas, mas tentando passar a ideia mesmo assim. E a gente vai passar. Mas enfim, né? Apoiadores tentam socorrer a candidatura de Bolsonaro na reta final do segundo turno. Essa matéria aqui da Veja não está falando sobre o apoio dos empresários, está falando do apoio de vocês, das pessoas comuns que estão doando para Bolsonaro. E esse dinheiro aí realmente vem ajudando a campanha como um todo. No dia de ontem, teve um fato aí que virou notícia. Inclusive, acho que a turma da Folha de São Paulo ficou bem chateada. Um empresário aí da IP, da Detergentes IP, se lembra? Dúvidas por que sabão é IP. Era mais ou menos assim a propaganda? Pois bem, doou R$1 milhão para Bolsonaro, para a campanha de Bolsonaro. A Amazônia Azul fala o seguinte, ó: produtos IP utilizam na logística o modelo ferroviário, o modal ferroviário, sendo mais sustentável que outras empresas. Por isto, a IP sabe que o governo que implementou o marco ferroviário é o melhor. Está sentindo no bolso as melhorias geradas pelo governo Bolsonaro. Está lá, logística sustentável. Em busca de menos impacto para o planeta e mais economia em nossa cadeia de distribuição, o transporte de nossos produtos no modal ferroviário evitou mais de 4 mil toneladas em emissões de CO2, equivalente a 900 automóveis por ano. Isso aqui graças, né, ao governo Bolsonaro, que também faz com que o frete fique mais barato. E sobre esse tema, temas que a gente inclusive vem comentando aí, né? Tem muito tempo que a gente tá falando sobre isso aí, algumas pautas, essa agenda woke que vem avançando, essa agenda ESG. E assim, independente do resultado, a gente vai ter muita confusão para lidar. Muita confusão. Bolsonaro aí, ele vai pegar 2023, por mais que tenha um congresso favorável, vai ter muita confusão. Muita confusão. Muita confusão. E não são coisas que estão sendo empurradas apenas no Brasil. E esse que é um dos grandes problemas. É porque fica, não, olha, o Brasil não quer seguir as recomendações da ONU. O Brasil não quer seguir as recomendações disso, daquilo outro, blá, blá, blá. Toda aquela ladainha chata que vocês já sabem.
Essa é uma matéria ontem, bem interessante, do Poder 360, que falando o seguinte, ó. Infra em 1 minuto. Cresce movimento anti-ESG nos Estados Unidos. As pessoas lá já estão entendendo. E no Brasil, graças a Deus, não estamos passando pelos mesmos problemas que a Europa está passando. Mas, assim, mesmo sem passar por esses problemas, pelo menos a direita tá vendo o que está acontecendo e tá falando, cara, isso aqui a gente não pode deixar que isso aconteça com o Brasil. Aí a matéria fala o seguinte, ó, que Pedro Rodrigues fala sobre possível recuo de instituições financeiras norte-americanas como o Bank of America, Morgan Stanley e também o JP Morgan em relação à pauta ambiental e as metas de descarbonização da economia até 2050. Os próprios bancos estão tirando o pé do acelerador. A mudança de postura tem indícios de influência do crescente movimento anti-ESG no país, afirma o Pedro Rodrigues. E olha só o que ele também diz, né? A matéria é curta, só que ele tem um vídeo com a explicaçãozinha. A mudança de postura tem indícios de influência do crescente movimento anti-ESG no país. Só no último mês, o estado do Texas proibiu agências municipais e estaduais de realizarem negócios com companhias que boicotem a indústria de armas ou de recursos fósseis. A reprodução desse tipo de proibição vem sendo observada em estados com lideranças republicanas, e essa seria uma tentativa de impedir a politização e controle dos investimentos do setor privado, seguindo um discurso que ganha cada vez mais força e vem se tornando uma das principais agendas do Partido Republicano. Caso mais unidades federativas venham a aderir ao movimento, os bancos norte-americanos estariam vulneráveis a processos legais em razão da proibição de investimentos em ativos como carvão, petróleo e gás natural. Essas mudanças, sem dúvida, enfraquecem a pauta de sustentabilidade no setor financeiro e colocam em xeque a efetividade dos indicadores ESG, criando entraves aos interesses dos agentes de mercado. O que ele está falando em síntese? No Texas, a galera falou o seguinte, ó. Se sua empresa tá boicotando, né, defesa pessoal, tá boicotando combustível fóssil, não tem contrato com o Estado. Não tem contrato, porque você não pode obrigar a empresa a fazer o que ela quiser, né? Você não pode obrigar, faça contrato com essa empresa. Não. Você faz contrato com o que você quiser. Agora, se você jogar contra do governo, você também não recebe nada. Do governo, irmão, aí toca teu barco aí. Tu tem tua liberdade, a gente tem aqui a nossa. E aí ele tá falando, ó, isso já tá se tornando uma pauta dos republicanos, que a direita nos Estados Unidos, e que se isso vai crescendo para outros estados, isso daí inclusive pode gerar uma força, uma repercussão, e essa galera ficar meio que desassistida no âmbito jurídico. Quando a gente olha pro Brasil, a gente não tá com esse problema atual do combustível fóssil. Nossa matriz energética já é assim amplamente renovável. Agora no Brasil, qual é o nosso problema? São as nossas fazendas. É a expansão do nosso agronegócio. Então assim, tu vai boicotar as fazendas, vai fazer aquilo, então tu também não vai poder ter isso daqui, não vai poder ter aquilo outro. Então, olha como esse movimento já está crescendo. Olha como essa pauta, a partir de 2023, inclusive com o congresso que a gente tem, a gente começa a olhar para um cenário positivo, que por mais que tenhamos pressão internacional, se esse movimento continuar crescendo, com o nosso presidente, né, tocando esse barco, sendo nosso capitão desse navio, desse transatlântico chamado Brasil, temos uma tendência de conseguir realmente colocar esse país no eixo de vez e mandar uma resposta firme do que queremos para o nosso futuro, né? Aí veja, sobre a questão do JP Morgan, que empurrava o ESG a goela abaixo aí para todo mundo. O Jamie Dimon, que é o CEO do banco, disse aí para alguns investidores que alguns investidores não dão a mínima pro ESG, né? Assim, ó, sobre esse investimento woke ESG. Não dão a mínima, né? Eles não dão... É um palavrão que tem aqui, né? Eu traduzi para não dar a mínima. Aí a matéria do New York Post traz algumas informações extras falando, o Jamie Dimon disse a clientes esta semana que alguns investidores não dão a mínima sobre ESG, a abordagem de investimento woke que as empresas americanas cada vez mais adotam sob pressão política. O CEO do JP Morgan enfatizou a importância das fontes convencionais de energia, à medida que o país investe em energia verde, né? Mas até realmente poder mudar
não pode abandonar o petróleo, não pode abandonar o gás, tem que ir com calma. Ele diz, ó, pô, o caminho até então vai ser bombardear mais petróleo e gás e usar a segurança energética. É fundamental para os Estados Unidos manterem sua estabilidade financeira e independência. Imagina um cenário onde não tenhamos Bolsonaro. Tem um candidato aí que está abraçado com a agenda verde, abraçado com a agenda SG. Até no programa, na prévia de programa de governo ele tinha apresentado. Dimon também criticou as empresas por cederem a governança para crianças benfeitoras em um comitê. Tá falando, né? As empresas que às vezes cedem nesses comitês aí que tem um monte de militante, cara, esse não é o caminho. Cujos membros são selecionados por sua boa-fé no chamado SG. Os comitês são chamados apenas... Ah, esse cara defende SG, então vai fazer parte aqui do conselho da empresa. Seguir por esse caminho vai dar errado. Vai dar errado. Outra coisa que vocês podem achar que tá muito louco, e eu digo para vocês que tá muito mais perto de acontecer do que vocês imaginam, é o seguinte: o mesmo JP Morgan, do Jamie aí, que tá criticando a questão do SG, virou notícia porque o JP Morgan resolveu cancelar a conta bancária do Kanye West. Sim, você falou assim, irmão, você tem até o dia 21 de novembro para vir aqui, pegar o seu dinheiro e nunca mais voltar. Deu alguma explicação? Alguma justificativa? Não. É o compliance do banco. O compliance do banco permite que o banco, sabe, tenha essa postura. Quando você assina lá o contrato, você nem sabe. Se o banco não quiser te explicar porque está sendo posto embora, é isso aí. A Candace Owens até diz, ó, hoje cedo eu soube que Kanye West foi oficialmente expulso do JP Morgan. Foi-me dito que não havia nenhuma razão oficial dada, mas eles enviaram esta carta também para confirmar que ele tem até o final de novembro para encontrar outro lugar. Outro perfil verificado, ela fala o seguinte, ó, isso aconteceu comigo em 2019. Eu só falo, ó, nós decidimos fechar sua conta. Sobre esse tema, vocês lembram um tempo atrás, quando começou, né, aquela onda de cancelamento aí, que tentava, tinha um grupo aí, ativista no Brasil, né, os dorminhocos, em uma tradução, não quero nem falar quem é o grupo, e eles foram pra cima de muita gente, foram pra cima de professor Olavo de Carvalho na época. Não sei se vocês lembram, a conta do professor Olavo na época do PayPal foi cancelada. A conta do professor Olavo na época foi cancelada. Só essa notícia sobre o PayPal em específico. O PayPal agora lançou uma nova política, né? Uma nova regulamentação que vai multar usuários que promovam desinformação. Multar em $2.500. Aí você vê, né? A coisa tá tão absurda que o Verdivaldo também está falando. O PayPal tem liderado esse esforço verdadeiramente perigoso para banir pessoas do sistema financeiro, por expressarem discordância das ortodoxias neoliberais. Eles fizeram uma parceria com a ADL, um grupo de esquerda padrão, para identificar extremistas que merecem ser banidos. Após isso, já começou a ter uma retaliação por parte do mercado. PayPal sofreu uma nova reação dos consumidores depois que ameaçou retirar à força, né, milhares de dólares de clientes que espalham desinformação. Dados mostram que quase 100 mil visitas nas suas páginas oficiais de cancelamento em 2 dias. 100 mil visitas na página de cancelamento para fechar as contas. E o impacto financeiro, né, você vê aqui as ações do PayPal caindo. Eu não tenho conta no PayPal, assim, de receber dinheiro nem nada. Não tenho conta no JP Morgan. Mas eu posso falar para vocês, eu já tive uma conta fechada. O que foi? Deixa pra lá. Mas aqui, ó. Obrigado, PayPal, por explicar a todos como a moeda digital de um banco central, né? E também o sistema de crédito social vão funcionar no futuro. Você não segue a cartilha, você não vai poder mais ter acesso ao sistema financeiro. Isso daqui é uma pauta que pode parecer muito louca. Basta acontecer com você para você ver que isso não tá muito longe. Basta acontecer. Graças a Deus não perdeu dinheiro. Graças a Deus já perdi, ia ficar muito triste. Mas o bicho tá pegando. E assim, pra eu te falar se eu sei o que aconteceu, não sei. Foi assim, ó irmão, fechou. Vem aqui, tu tem... Não deu dia pra devolver o dinheiro, mas ó, insere aqui, tua conta, o que tiver aqui é residual, a gente vai transferir. Acabou. Não tem nem pra quem apelar.
As coisas ficam falando, rapaz, o mundo tá ficando muito louco. Aí imagine esses problemas avançando sem o nosso Bonorinho lá. Uma coisa é certa, Bolsonaro ele sempre tá do lado do Brasil e do lado dos brasileiros. Seja de esquerda, seja de direita, de centro, pra cima e pra baixo, Brasil. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. E eu te relembro mais uma vez, vamos virar voto pra Jair, né? Sábado é dia de virar voto, é dia de contar teus amigos, aquele amigo que ainda não se decidiu, etc. Vamos trazer votos para o capitão. Fala no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje, compartilha esse vídeo. Quem não viu ainda a notícia de aqui, então, eu recomendo. Ficou bem engraçado mesmo. Uma notícia, coisa aí. E o trailer se empolgou um pouquinho. O link tá aqui, é o primeiro link da descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!